E aí, senhor presidente, eu gostaria também de tocar no assunto, e aí eu peço Vossa Excelência para adicionar o tempo de liderança, porque eu tive a oportunidade hoje já, no pequeno expediente, de falar rapidamente a questão dos royalties, mas eu quero ainda complementar a minha fala, por isso que eu quero pedir a Vossa Excelência que complemente pela comunicado de liderança, para que eu possa explicar um pouco mais a respeito da questão dos royalties. É um assunto polêmico, é um assunto complexo, e muitos que estão nos assistindo aqui pela TV Câmara, pessoas que nos ligam, mandam e-mail, pedem informações, fica até difícil um pouco de explicar tamanha a complexidade. Mas eu quero deixar muito claro, inclusive, com informações distorcidas, como por exemplo, aqui no Distrito Federal foi dito que a oposição votou contra a educação, o que não é verdade. Não é verdade o que foi afirmado nos blogs, principalmente da educação. O que houve foi uma completa ausência de orientação por parte da base de governo com relação à aprovação do relatório Carlos Zaratini, que tratava parcialmente de beneficiar a educação. Por que eu digo parcialmente? Porque a todo momento, na imprensa, de um modo geral, nas comissões, aqui no plenário, todo mundo que veio aqui falar sobre isso, disse que o governo e a própria presidenta Dilma, disse que todo o recurso dos royalties era para ir para a educação, o que não é verdade. Existe uma diferença. Royalties, uma coisa, e tem aqui a participação especial, que é outra coisa. Quase que 50% royalties, 50% de participação especial. Então, está se discutindo aqui para a educação é a participação especial, não são os royalties como um todo, porque os royalties como um todo, a previsão em 2020 é chegar a 54 bilhões em 2020 por ano. Então, o que houve aqui é que nós tínhamos foi mandado para essa casa um projeto do Senado, e esse projeto do Senado, ele contempla mais os estados não produtores, uma nova redistribuição desses recursos, e que é justo, porque o petróleo produzido no mar não é de propriedade dos estados confrontantes e nem dos municípios confrontantes, é do país, então tem que ser distribuído para todo o país. Agora, o relatório do Carlos Zaratini, na prática, ele tentou amenizar os prejuízos dos estados confrontantes e tentou distribuir, garantir a esses estados que não perdessem o recurso de imediato, o que eu também concordo. Não é justo aquilo que já está no orçamento do Rio de Janeiro, aquilo que já está no orçamento do Espírito Santo, ser cortado da hora para outra. Não tem como. Eles têm compromisso, têm que pagar aquilo que foi comprometido. Então, de fato, o relatório da Câmara amenizava essa situação e fazia uma compensação e garantia que esses estados não perderiam aquilo que já estava em 2011 assumido e comprometido, o que não acontecia com o caso do relatório do Senado. O Senado já distribui agora já para todos os estados. Então, o que aconteceu? Não se chegou aqui discutir nada de educação, não se falou nada no mérito da educação. O que foi dito aqui no plenário, e foi apresentado um relatório da Confederação Nacional dos Municípios, onde disse claramente a diferença entre um e outro, quanto é que cada município perderia se aprovasse o relatório da Câmara. E aí, qual é o deputado aqui que vai votar contra o seu município, o seu estado? E aí, a Confederação apresentou aqui, de uma forma, onde o relatório da Câmara, principalmente dos estados e dos municípios, haveria uma perda muito grande dos municípios e dos estados. E essa foi a única discussão. Não se chegou a discutir se esse recurso iria ou não para a educação. Então, o que venceu aqui foi exatamente esse argumento de que os estados e os municípios estariam perdendo o recurso em 2013, porque lá na frente haveria composição disso.
Então, aí que me preocupou. Eu não sei, sinceramente, se a falta de esclarecimento aos deputados foi proposital ou não. Até fico preocupado de terem usado esse artifício para depois impedir a aprovação dos 10% do PIB no Senado e dizer, olha, não vamos aprovar os 10% porque a Câmara rejeitou o projeto da Câmara da redistribuição dos royalties. Então eu espero que não aconteça isso, até porque, senhor presidente, o projeto aprovado aqui não obriga a investir em outras áreas. O projeto aprovado do Senado possibilita também os prefeitos e os governadores aplicarem educação, não há impedimento. A diferença é que o da Câmara carimbava obrigatoriamente para a educação. Agora, o que eu acho que a presidente tem que fazer, e não poderia jamais vetar ou simplesmente deixar a coisa ir para o judiciário, que isso seria prejudicial para o Brasil, é encontrar um mecanismo de compensação para esses estados e municípios, que seja através do orçamento, para compensar e garantir que esses estados tenham condições de funcionamento em 2013, 2014, até a recomposição dos royalties, mas jamais prejudicar aquilo que nós aprovamos aqui, que é os 10% do PIB para a educação. Eu acho que é viável, é possível, se a União tiver realmente interesse que seja aplicado os 10% do PIB, é totalmente viável, principalmente carimbando já a parte da União, que é a maior parte. A maior parte dos royalties está aqui no relatório do Senado, com relação, por exemplo, à participação especial. O governo federal está ficando com 43% agora em 2013, 43% e 46% em 2020. Então, grande parte, ou praticamente a metade da participação especial dos royalties aqui, com relação ao petróleo, ficará com a União, que aí sim já pode destinar imediatamente para a educação. E os estados e municípios, que terão também os seus planos aprovados. Nós aprovamos aqui o Plano Nacional de Educação, mas cada estado e cada município também terão que aprovar o seu plano estadual de educação, plano municipal de educação, e atender os 10% do PIB. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.